Bom dia! Se prepara que hoje tem bastante coisa acontecendo. Para começar, a TSMC reporta resultado, bate as expectativas e diz que a demanda por chip de inteligência artificial está ainda mais forte. TSMC sobe no pré-mercado nos Estados Unidos 8%. Isso faz com que futuros da Nasdaq nos Estados Unidos estejam subindo 0,69% agora, futuros da S&P 0,40%, uma boa abertura contratada para hoje. Quem está de bom humor também por enquanto é a Europa, que sobe com expectativa de cortes de juros por lá. É esperado que o Banco Central Europeu corte 25 pontos base nessa reunião. Decisão que vem às 9h15 hoje. Logo depois, às 9h30, a gente tem pedido de seguro-desemprego, como toda quinta-feira. A gente tem vendas do varejo nos Estados Unidos. Bom, nesse momento o mercado parece estar mais preocupado com os resultados das companhias do que com esses números em si. Porém, se vem números muito diferentes do que o mercado está esperando, isso pode ou retomar aquele medo de recessão que a gente tinha, que parece ter ficado um pouco para trás, ou a gente pode ter uma economia muito aquecida, que faça com que o Fed não precise cortar juros na próxima reunião e mude todas aquelas apostas e dê uma mexida no mercado. Voltando aos acontecimentos do dia, super importante. Então, às 9h30 a gente tem esses indicadores que eu falei, 9h45 a gente tem o Banco Central Europeu fazendo a conferência. Então, a Lagarde vai falar, e aí o pessoal vai ficar bastante de olho para ver se a Lagarde não vai dar pistas de novos cortes de juros do euro. Com isso, o dólar DXY está praticamente estável, com o euro praticamente estável, perdendo um pouquinho. Interessante notar que o dólar DXY no último mês já subiu quase 3%, ele vem quietamente subindo nos últimos dias. Isso muito com o mercado precificando uma possível eleição do Trump, que fortalece o dólar. Dólar contra as emergentes, sem muita volatilidade e um pouquinho misto. Interessante ficar de olho no peso mexicano, que nos últimos 5 dias já subiu 2,5%, enquanto o nosso real nos últimos 5 dias subiu mais ou menos 2%, quer dizer, 1,5%, em meio a todas essas polêmicas que estão acontecendo no nosso fiscal. Eu já falo um pouco sobre isso. Bitcoin está na casa dos $67 mil. Essa semana que já subiu quase 11%, saindo lá de 60 mil para 67. E o petróleo na casa dos $74, tentando se estabilizar, subindo 0,38% hoje. Ontem a gente teve estoque de petróleo vindo acima das expectativas e também a gente continua com um conflito no Oriente Médio que suporta os preços do petróleo. Por outro lado, hoje pela manhã, além também da expectativa de corte de juros no euro que vai estimular demanda, isso tudo fortalece o petróleo. Por outro lado, rolou aquela coletiva na China que eu falei que ia rolar ontem e parece que o mercado não gostou muito. Não teve anúncio de novos estímulos, sim, continuaram falando sobre políticas que já existiam. Com isso, o minério de ferro está caindo quase 5%, um pouquinho abaixo agora dos $100 em 99,95. E bolsas na China também não foram muito bem, não. 1,40, o A50. A gente tem Shenzhen que caiu quase 1%, Hong Kong caiu quase 1%. Agora vindo para o Brasil, Ibovespa ontem fechou subindo 0,54%, índice futuro 0,31%, com o dólar também subindo 0,23%. O dólar que abriu estressou para cima pra caramba, chegou a subir mais de 1%, depois ele recuou e fechou só subindo 0,23%. DIs ao longo da curva, a gente teve praticamente estabilidade no DI curto, DI longo sofrendo e subindo, né, aumentando o prêmio de risco. Prêmio de risco que sobe quando coisas desse tipo acontecem. O governo estava estudando tirar as estatais do orçamento. Assim que saiu, foi aquela alta lá de mais de 1%. Depois o mercado foi provavelmente entendendo um pouco qual que seria o impacto disso, que segundo o time de análise da XP, o impacto é pequeno, mas abre precedente. E além disso, ontem a gente teve o Lula se reunindo com banqueiros, deu respaldo a Haddad. Enfim, isso pode também ter ajudado um pouquinho com um certo alívio ali no dólar ao longo do dia. Então hoje ficar ligado se a gente tiver qualquer fala de Lula, Haddad, Tebet, em situações de prêmio de risco fiscal aumentado, como a gente tem passado nas últimas semanas, qualquer fala deles pode mudar o rumo do mercado por aqui. Para finalizar, tem alguns outros dados, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é importante ficar de olho às 10h15 em produção industrial nos Estados Unidos, estoque de petróleo por volta de meio-dia nos Estados Unidos, 11 horas também, tem 2 índices de atividade que são legais de ficar de olho. Pós-pregão a gente tem Netflix reportando resultado, primeira das Mag 7 reportando, então o mercado vai ficar muito de olho no que vem dali. E também tem uma bateria de índices saindo na China hoje à noite, o que provavelmente vai fazer preço amanhã no mercado. Por hoje é isso, muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.